Olá! Estamos nesse estudo falando sobre a vitória da gratidão e é uma bênção. Cada lição eu sei que tem te edificado. E hoje eu quero justamente falar sobre o capítulo 3. O capítulo 3 ele fala sobre sermos humildemente gratos. Nós estamos falando e pensando sobre a oferta de manjares. E na oferta de manjares, que nós vamos ler o texto Levítico, ele fala justamente sobre os itens dessa oferta. Essa oferta que é uma oferta de gratidão a Deus. Abra lá a sua Bíblia no texto de Levítico, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. E diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite e obreias e asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É a oferta de manjares. Pensando nesse texto, e por muitas vezes esse texto de Levítico, ele vai falar sobre deitar o azeite. E eu penso primeiramente em a prensa do azeite, como era feito isso, que colocava azeitona numa prensa e dessa prensa saía o azeite puro, que era a primeira prensa do azeite. E é esse azeite que era usado, é esse azeite puro. É o azeite da primícia, a primeira prensa. E aí eu comecei a pensar de várias formas hoje de como nós poderíamos entender essa ação ou do que significa o azeite nos nossos dias. O azeite ele sempre vai estar apontando para o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nós, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito Santo em Jesus, a atuação do Espírito Santo em Jesus. E sempre que eu pensar no Espírito Santo agindo sobre Jesus, o Espírito Santo agindo em nós e através de nós, não tem como eu não pensar no sacrifício de Jesus e ser grata por esse sacrifício de Jesus. Porque é através do sacrifício de Jesus que a graça de Deus nos alcançou. Aleluia! E é justamente esse andar com Deus, esse caminhar com Deus e a presença do Espírito Santo sobre nós, que faz com que nós tenhamos uma capacidade, uma habilidade de avançarmos e vivermos cada vez mais naquilo que Deus quer, no propósito que o Pai quer. É justamente essa ação do Espírito Santo em nós e através de nós que faz com que nós sejamos gratos todos os dias. E aí eu estava pensando, é claro, no cotidiano, e eu lembrei, imagina agora, aquele bacalhau, aquela bacalhoada, aquele, do jeito que você gosta. Tem gente que não gosta muito, mas tem aqueles que gostam muito. Agora imagina você colocar sobre ele um azeite puro, um azeite que você sabe que é de qualidade, aquele que é fino, de melhor qualidade que tem. E imagina se alguém te leva para comer uma bacalhada e de repente essa pessoa aparece com aquele molho que não é nem um azeite, é um molho temperado que ali tem um filetinho de azeite. Faz diferença na alimentação? Faz. É claro que faz. O sabor muda.
altera até o gosto, o prazer, ou a alegria de estar ali se alimentando. Esse texto de Levítico, ele fala sobre deitar o azeite. Ele fala sobre derramar o azeite, repousar o azeite. Mas qual azeite, Rosane? Esse azeite fino, esse azeite da melhor qualidade, esse azeite puro, esse azeite da primícia, esse azeite que muda e tempera, traz um sabor. Esse azeite que ele faz com que aquilo que já é bom fique melhor e aquilo que é o melhor fica uau, muito melhor. Esse é o azeite. Imagine então a ação do Espírito Santo em nós e através de nós, nos transformando, nos habilitando e nos capacitando para fluirmos e cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, nesse lugar, nessa terra, para esse tempo. E eu quero que a gente esteja pensando em alguns textos, e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em alguns textos. Nós vamos estar pensando e meditando sobre esse óleo em alguns textos. O primeiro texto eu quero que você abra lá em Isaías, capítulo 11, no versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. E o texto diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia! O outro texto eu quero que você abra lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Diz assim o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aleluia! E vamos continuar na palavra de Deus. Abra agora a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 3, e vamos ler os versículos 21 e 22. Lucas, capítulo 3, nos versículos 21 e 22, diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Aleluia! Vamos continuar na palavra de Deus, em Lucas, capítulo 4, do versículos 16 em diante, diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Aí está falando de Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Se nós voltarmos para o texto de Isaías, capítulo 61, lá no versículo 6, Isaías, no capítulo 61, lá no versículo 3, Isaías 61, 3, vamos lá. Diz o seguinte: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diz no versículo 3, óleo de alegria, olha o óleo aí, hein? Olha o azeite por aí, aleluia! E nós vamos finalizar agora esse período de leitura de texto da palavra, abrindo a Bíblia, lá em Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, no versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é o texto que nós estamos lendo. Jesus, como Jesus foi ungido. É esse óleo, o óleo de alegria. É esse óleo que está sobre nós. É a unção, é uma capacidade dada pelo Espírito Santo de sermos gratos. Todo aquele que é nascido de novo tem essa capacidade de ser grato ao Senhor, porque entende que foi a graça de Deus que nos alcançou. Somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. É a graça de Deus que nos salvou. E nós somos salvos por meio da fé. A fé em quem? Na graça de Deus. A fé em que Jesus morreu e se entregou por amor a mim e a você. Aleluia! Por isso que nós temos a condição de entender que gratidão e graça, elas andam juntas. E nós podemos dizer, Pai, obrigado, porque o Senhor enviou Jesus para morrer em meu lugar e me salvar. Pai, eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre a minha vida um óleo, o óleo da alegria. Aleluia! E assim nós podemos oferecer ao Senhor a nossa alegria e dizer, Senhor, tudo que eu tenho é seu e eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor é a minha porção. Aleluia! Fica ligado aí que nós vamos continuar daqui a pouquinho.